pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Sala de Estudos. Sou o professor Donizete Paiva e hoje a gente vai discutir um assunto que é macroeconomia, mas com foco nas pessoas. Porque macroeconomia é um tema que sai constantemente na mídia. Fala-se muito de inflação, de emprego, de taxa de juros, taxa de câmbio, gastos do governo, tributos, lucros das empresas, como é que as coisas vão, e me parece que fica sempre diluído em toda essa discussão o principal elemento, que são as pessoas, né? Então a gente vai discutir um pouquinho, só para entender, né, dentro desse sistema macroeconômico, qual é a importância das pessoas, né, no sistema. Então, o nosso foco hoje é trabalhar especificamente a questão das pessoas, né? Qual a participação delas nesse sistema. Para isso, a gente vai trazer aqui, dentro da teoria clássica macroeconômica, nos primórdios, né, da economia, para tentar começar a entender como é que funcionava a economia capitalista, desenvolveu-se um fluxo circular da renda. E esse fluxo ele nos ajuda um pouco a ter um entendimento melhor de todo esse processo. É claro que assim, a gente vai fazer um fluxo mais simplificado, justamente para que ajude as pessoas a entender melhor, né? Mas ele acaba sendo às vezes um pouco mais complexo, dadas as suas conexões, né? Essas inter-relações entre todos os agentes envolvidos. Bem, vamos imaginar o seguinte, que de um lado nós tenhamos pessoas, todas as pessoas, ok? E de um outro lado, a gente tem as empresas, as unidades produtivas, né? Aquelas que vão processar os insumos e vão trazer bens e serviços para as pessoas. O que as pessoas vão oferecer para as empresas? Se você for pensar, as pessoas elas têm duas possibilidades. Elas podem oferecer o seu trabalho, seja o seu trabalho físico ou intelectual, ou pode oferecer capital. Porque quem é dono do capital são as pessoas. E esse capital ele pode vir de várias formas, né? Então elas vão até o mercado de fatores de produção e ofertam isso. Olha, eu tenho aqui trabalho e eu tenho capital para ser ofertado. Para quem que eles ofertam isso? Eles ofertam isso para as empresas, né? E esses fatores, esse trabalho e capital, ele está, de certa forma, associado à questão da terra, um espaço físico ou recursos naturais, o trabalho em si, seja ele braçal ou intelectual, o próprio capital, recursos financeiros ou capital, bens de capital, instalações e tudo mais, e a tecnologia. Então eles oferecem isso para as empresas e as empresas vão pegar isso, faz toda a sua mistura lá e vão produzir bens e serviços. Ao produzir bens e serviços, o que a empresa faz? Ela leva isso para o mercado de bens de consumo, né? Mercado de bens e serviços. Então ela pegou os recursos produtivos, foi lá, processou e vai resultar isso em produtos, em bens e serviços. Para quem? Isso daí vai ser para as próprias famílias, né? Então, se você verificar, olha o que acontece no fluxo. As pessoas ofertam capital e trabalho na forma de terra, trabalho, capital e tecnologia, através do mercado de fatores para as empresas. Elas produzem alguma coisa, são bens e serviços, leva isso para o mercado de bens e serviços, que por sua vez vai atender às necessidades das próprias pessoas, né? Então, isso é bem interessante, porque você vê, isso aqui é o que a gente chama de lado real, né? Lado concreto da economia. De fato, você saiu de sua casa, foi lá trabalhar e a empresa, de fato, ofertou um produto ou um serviço para você. Mas para que isso possa acontecer, existe o fluxo monetário, né? Que é o seguinte, a empresa vai remunerar os fatores de produção. Então, ela vai mandar renda para as famílias. E essa renda vai estar na forma de salário, de lucros, de juros e de aluguel.
Então ela remunera as pessoas que forneceram para ela os fatores de produção. Isso ela remunera então na forma de renda. Isso vai parar na mão das pessoas. O que as pessoas fazem com essa renda? Elas vão para o mercado de bens e serviços e consomem aqueles produtos que foram produzidos, né? Ao consumir os produtos que foram produzidos, a empresa recebe como receita de volta a renda que ela tinha mandado para as famílias. E aí fechou o ciclo. Então você tem um ciclo de produção, em que sai aqui a produção do produto, né, através dos fatores, e depois você tem o fluxo monetário que leva renda para as pessoas, e essa renda se converte em consumo, que se converte em receita e volta para as empresas. Ok? Isso é um modelinho bem simplificado para a gente poder entender como é que funciona a macroeconomia. Mas uma coisa é importante, porque assim, as pessoas, elas não simplesmente consomem, né? Parte da renda delas, elas levam isso, elas fazem poupança privada. Então, uma parte da renda elas não consomem. É claro que não é todo mundo que consegue poupar. E uma outra parte da sua renda, ela paga tributos, que são os impostos, contribuições, né? É a parte do governo. Então, assim, se a gente pensa, essa parte da poupança privada fica no setor financeiro, a parte dos tributos fica com o governo. Ok? Então entraram aqui mais dois agentes dentro do nosso sistema. O que o governo faz com aquilo que ele arrecada através dos tributos? Ele gasta com bens e serviços. É claro que não é só isso, o nosso modelinho aqui ele é bem simplificado. Existem relações entre governo e setor financeiro, entre governo e empresas, entre o governo e pessoas, né? Mas só para a gente entender inicialmente, porque como o nosso foco são as pessoas, é só para entender que assim, recebe aqui através dos tributos e estabelece os seus gastos lá. O setor financeiro, por sua vez, ele recebe a poupança privada e vai fazer empréstimos e investimentos. O setor financeiro, ele também interage com todo mundo aqui, ele também contrata pessoas, ele também vai no mercado de bens e serviços, ele também tem relações com empresas e com o governo, mas aqui vamos entender inicialmente que a função do setor financeiro, ele é um intermediador entre esses elementos aqui, ok? Então, se a gente fosse pensar, pronto, o fluxo está fechado, tá? Então, inicialmente seria esse o nosso fluxo circular da renda. Mas vamos pensar o seguinte, suponha que nós não tenhamos empresas. Já houve um tempo em que nós não tínhamos empresas? Sim. Se você voltar lá no tempo, você tinha artesãos, agricultores, você não tinha empresas produzindo bens e serviços. Quem produzia eram as pequenas unidades, as pessoas, nas suas casas, nas suas fazendas, né, nos seus territórios, e elas iam para um determinado mercado e faziam trocas. Nem mesmo o setor financeiro era desenvolvido. O governo ainda, de certa forma, você tinha, seja lá os reinados, impérios, mas você não tinha a figura de empresas, que isso é bem característico desse avanço do processo capitalista. Tá? Mas se nós não tivéssemos empresa, o que aconteceria com esse sistema? Será que ele deixaria de existir? As pessoas deixariam de consumir? Não, as pessoas continuariam consumindo. Pode ser que elas consumissem menos, porque a empresa trouxe uma eficiência no processo produtivo. Mas, se eu não tivesse nenhuma empresa, as pessoas iriam produzir para a sua própria subsistência e o seu excedente elas fariam trocas com outras pessoas. Ok? Então, é possível, seria possível. Tanto é que nós já tivemos época que não havia empresas. Se nós não tivéssemos o setor financeiro, seria possível a gente ter um sistema econômico, macroeconômico funcionando? Seria. Ia ser mais difícil? Com certeza. Porque o sistema econômico ele é o lubrificante do processo. Né? Como ele faz a intermediação e facilita as trocas, né? E propõe e
e promove liquidez para que as pessoas que não têm capital possam pegar capital. Então, como ele faz todo esse processo de intermediação, ele é fundamental para fazer essa roda ficar girando, né? Esse sistema funcionando. Entretanto, se não tivesse o sistema financeiro, como no passado, que já não teve, né? Ainda assim a gente conseguiria fazer com que esse sistema de produção funcionasse. Funcionaria de forma ruim, né? Mais debilitada, mais dificultada, mas funcionaria. E se nós não tivéssemos o governo, né? Então, muita gente, se você ouve nas discussões, principalmente das políticas macroeconômicas, né? Muita gente fala assim, não, governo o mínimo possível. Tudo deveria estar na mão das empresas. As empresas deveriam ser o foco da produção, elas deveriam fazer tudo, e aí as pessoas vão lá no mercado de bem e serviço, quem tem dinheiro paga, leva, quem não tem, se vira, dá algum jeito. Né? Seria possível vivermos sem governo? Por enquanto ainda não, assim, a gente não chegou no estágio de desenvolvimento que a gente consiga eliminar o governo da nossa vida, né? Até porque ele é fundamental. Se você for pensar, ele é o responsável pela sociedade, ele de certa forma representa a sociedade. Porque se a gente não tivesse governo e você tem grandes corporações, a sociedade estaria sendo representada só pelos proprietários dessas grandes corporações, que iam defender os seus interesses, e não necessariamente os interesses da sociedade. Então você precisa ter um governo aí para tentar equilibrar um pouco esse processo, né, de produção, de distribuição de riqueza dentro do seu território. É claro que você vai ter determinados governos que estão mais alinhados com as empresas, mais alinhados com o setor financeiro, ou mais alinhados com as próprias, comprometidos com as questões mais das pessoas, questões sociais, né? Mas é interessante observar que, mesmo se eu não tivesse governo, ainda assim é possível existir um sistema produtivo. Agora, se nós tirarmos as pessoas dentro desse nosso sistema, não existe mais produção, não existe mais consumo, acabou o sistema. Simples. Então, quando se fala muito de macroeconomia, o que me chama bastante atenção é que se dá muita ênfase às empresas, como se elas fossem um ser vivo. Na verdade, as empresas só representam as pessoas, né? Elas, por si só, são edificações, são um espaço, às vezes, intangível, que não quer dizer nada se não tiverem pessoas. Da mesma forma, né, eu não vou ter setor financeiro, eu também não vou ter governo, porque se não tem pessoas aqui tendo a poupança privada e não tem tributos, não tem ninguém, certo? Então, quando se dá tanta ênfase, olha, o mercado financeiro está muito preocupado, olha, as questões do governo muito preocupado, sempre se deixa muito de lado que por detrás deles são pessoas que estão aqui, aqui e aqui. E quem são essas pessoas, né? Então, por isso que é tentar dar o foco nessa questão macroeconômica, olhando mais para a questão das pessoas, porque talvez aí a gente passe a entender um pouquinho melhor como é que funciona, e não é tão difícil, né, a macroeconomia. Quando a gente pensa assim, o que as pessoas têm a oferecer, então eu pego lá as pessoas em si, a grande maioria das pessoas, da população, se a gente pegar a população brasileira, ela só tem um trabalho para oferecer dentro desse sistema. É o seu trabalho, seja o seu trabalho físico ou o seu trabalho intelectual. A grande maioria é isso. Uma outra parcela da população, ela consegue oferecer ainda parte do seu trabalho e parte do seu capital. Às vezes você pega um microempresário, ele não simplesmente monta um negócio, então ele pega parte do seu capital, instala lá e faz girar o seu negócio com o seu capital, então está ofertando isso, mas ele trabalha lá todos os dias. Chega cedo, faz todas as coisas, né?
faz todo o seu processo produtivo e depois vai obter uma receita por isso. Ele não tem só a receita, normalmente ele obtém a receita e mais alguma coisa, que é o lucro do negócio dele. Por quê? Porque ele está oferecendo, além do seu trabalho, ele oferece capital. E você tem uma outra parcela da população que ela oferece só o capital. O famoso que muita gente fala, é o capitalista. É aquele que ele não oferece o seu trabalho, né? Ele vai lá e oferece o capital e vive em função da remuneração desse capital. Ok? Esse é o mundo perfeito que a maioria das pessoas gostariam de ter. Ou seja, você coloca, em vez de você trabalhar para obter dinheiro, você coloca o dinheiro para ele trabalhar para você. Essa é a lógica da coisa. O que as pessoas recebem em troca quando elas oferecem, então, os seus fatores produtivos aí? Elas recebem salário, juros, aluguel e lucro, como a gente viu lá no fluxo circular da renda. E o que elas fazem com a renda? Elas compram bens e serviços, elas pagam tributos e elas poupam. São essas três coisas, basicamente, que você faz com a sua renda. Ok? Ah, mas eu não coloco meu dinheiro na caderneta de poupança. Não tem problema, só o ato de você não consumir, você está poupando. Ok? Bem, para quem as pessoas trabalham? Então, quando a gente observa isso, a gente vê, ó, as empresas, pelo fluxo circular da rede, a gente viu que elas trabalham para as empresas. Mas elas trabalham também no setor financeiro, né? Então você tem lá os bancários, estão no setor financeiro. Elas trabalham para o governo, você tem todo o funcionarismo público, os políticos lá, trabalhando no governo. Elas trabalham para outras pessoas. Vamos supor o caso de uma empregada doméstica. Quem é o patrão dela? Uma outra pessoa. Então ela presta um serviço para uma outra pessoa. E tem um caso mais extremo, que hoje em dia é muito mais difícil, é quando você trabalha para si mesmo. Aí significa que você não interage muito naquele sistema econômico, né? Você trabalha para a sua subsistência, né? Então a sua produção é para você mesmo. Isso é mais raro, né? Mas em alguns lugares é assim que funciona, né? Você vai ter a criação lá, uma plantação e vai viver daquilo que você fizer. Ok? Bem, que tipo de trabalhador que a gente tem? Então a gente tem, por exemplo, trabalhador privado, que ele trabalha no setor privado, e ele faz o quê? Ele oferta trabalho, o trabalho dele, seja trabalho físico ou trabalho intelectual, e ele recebe em troca disso, ele recebe salário. Ok? Então você vai lá, trabalha, terminou lá o mês, você recebe seu salário e esse seu salário você faz os seus gastos. E a gente tem também o trabalhador público. Ele oferta o quê? Ele vai lá, ele oferta trabalho, assim como no setor privado. E recebe salário por isso também. Okay? Além disso, nós temos um empresário que ele oferta o trabalho e capital. É claro que você vai ter empresário que só oferta o capital, você tem empresário que oferta o trabalho e o capital. Né? E o que ele recebe por isso? O que ele recebe em troca quando ele oferta trabalho e capital? Ele recebe o salário ou prolabore, né, em alguns casos. Ele recebe juros, ele recebe lucros e dividendos, ele recebe aluguel, né, se ele estiver locando algum espaço, algum equipamento, alguma tecnologia. Tá? Então, olha só, enquanto aqui você tem um trabalhador, né, você tem aqui, ó, trabalhador privado, ele oferta trabalho e recebe salário. O trabalhador público oferta trabalho, recebe salário. O empresário, ele oferta trabalho e capital. Ou só capital, pode ser também. E recebe aqui salário, juros, lucros, dividendos e aluguel. Tá? Além disso, você tem o banqueiro. O dono do banco. Não é o bancário, é o banqueiro. O que o banqueiro oferece? Oferta trabalho e capital. Às vezes só o capital também, né? Só os recursos ali. E o que ele recebe em troca? Também recebe salário, juros, dividendos, lucros, aluguel e assim por diante. Então, quando você observa esse sisteminha aqui, que conclusão que a gente pode tirar? Que ofertar apenas o trabalho não te dá tanta remuneração, porque ele só te dá o salário de remuneração, seja no setor privado ou seja no setor público.
Mas quando você oferta trabalho e capital, você tem ganhos muito mais significativos. Por isso que o empresário banqueiro, eles passam a ter mais renda e têm um padrão de consumo muito maior, né? Então, o sonho de muita gente, às vezes, que está aqui no mercado de trabalho e recebe salário, é virar um empresário, para que ele possa contratar trabalho e possa ofertar trabalho e capital e receber tudo isso. Tem uma parcela dos trabalhadores que estão aqui no setor privado que almejam passar aqui para o setor público, né? E por que isso ocorre? Eles querem passar para o setor público porque muitas vezes no setor público você vai ter condições salariais melhores, você tem a questão da estabilidade no emprego, é difícil passar daqui para cá, né? Você tem concurso público, mas você tem a questão da estabilidade do emprego e pensando em termos de aposentadoria, a aposentadoria aqui para o setor público, ela tem se mostrado melhor do que aqui no setor privado. As condições de aposentadoria têm se mostrado melhor aqui do que aqui. Ok? Bem, quando nós voltamos aqui para o nosso fluxo circular da renda, só para a gente entender um pouco melhor, porque agora a gente já sabe onde essas pessoas trabalham, o que elas ofertam, o que elas recebem, como é que elas consomem as suas coisas. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Foi feita uma produção, então aqui a empresa produziu algo e essa produção vai ser consumida através do mercado de bens e serviços. Toda vez que a empresa aumenta esse volume aqui, essa quantidade de bens e serviços, é o que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. Quanto mais bens e serviços forem ofertados para as pessoas, maior será esse Produto Interno Bruto. Então, se ela vai produzir mais bens e serviços, ela vai precisar contratar mais salário, juros, lucros, aluguel e tal. E, por sua vez, ela vai mandar mais renda para as pessoas. Ela mandando mais renda para as pessoas consomem mais bens e serviços. E aí você entra num fluxo de crescimento. Por isso que constantemente essa preocupação em fazer com que haja crescimento do PIB, né? Para que você possa ter mais produção, envie mais renda para as pessoas e as pessoas possam consumir mais, melhorar o seu padrão de vida. Quando você tem o inverso disso, então assim, a empresa passa a produzir menos. Se ela passar a produzir menos, ela precisa de menos quantidade de fatores de produção. E se ela precisar de menos quantidade de fatores de produção, ela não contrata pessoas. Muito pelo contrário, é uma tendência de ela mandar embora as pessoas. E ao mandar embora as pessoas vão consumir menos. E as pessoas consumirem menos, a empresa produz menos. Tá? Além do que, se você tem também aqui um modelo no qual, se as pessoas recebem menos renda, isso prejudica a poupança privada, porque vai ter menos poupança sendo feita, né? Se tiver menos poupança, menos feita, você diminui a capacidade do setor financeiro em fazer intermediações, né? E por outro lado, diminui a tributação também, né? A carga tributária vai ser menor, a receita tributária, né? A carga tudo bem, mas a receita tributária ela vai ser menor. Então o governo vai receber menos, né? E por sua vez ele vai precisar gastar menos, porque senão ele começa a aumentar a sua dívida. E com quem que ele pega a dívida? Com o setor financeiro. Mas isso a gente vai discutir em esses outros setores, esses outros agentes, a gente discute numa outra oportunidade. Mas vamos voltando aqui à questão das pessoas, então olha só, se eu diminuir a produção e tem mais gente desempregada, elas têm menos renda, a condição de vida delas piora, certo? Sem levar em consideração que nem todas as pessoas que estão aqui trabalham, né? Você tem uma força de trabalho que você pode utilizar, mas tem uma parcela da população que ainda não está em idade de trabalho, ou já se aposentou, ou não tem condições de trabalho mesmo, por alguns motivos. Então você já não conta com toda a sua população para fazer isso. Um outro elemento importante que a gente precisa destacar aqui é que essa população cresce. Então se essa população cresce e a produção de bens e serviços não cresce,
cada vez vai ter uma fatia menor de produtos e serviços para essa população. Vamos supor que eu tivesse aqui, a produção fosse uma pizza, e que eu tivesse 4 pessoas na população. Então eu pego essa pizza, divido lá em 4 pedaços e cada um come um pedaço. Se a população aumenta agora para 5 pessoas e eu continuo produzindo exatamente uma pizza, se eu for dividir essa pizza agora, vai dar um pedaço menor para cada um. Se for dividir em forma igualitária, né? Porque aí nós temos inclusive um outro problema. Essa produção, né? Então você produz bens e serviços e manda renda. Quando você manda renda aqui para as pessoas, como a gente viu anteriormente, alguns recebem salários, mas outros recebem, além do salário, recebem juros, aluguel, lucro, dividendos, prolabore. Então, existe uma parcela da população que se apropria muito mais da renda do que a grande maioria da população, né? Aí é uma questão de distribuição dessa renda, né? Então, as pessoas vieram trabalhar, fizeram o seu processo, mas na hora de remunerar, nem todo mundo é remunerado da mesma forma, não é igualitária. Tá? É por isso que é importante você ter a figura de um governo para tentar ter políticas que não sejam tão concentradoras de renda e que você possa tentar atender a maior parte da sua população. Porque se você deixar, a gente vai ter uma minoria mesmo de pessoas com muito recurso e a grande maioria praticamente sem nada. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. O objetivo era trazer esses insights sobre a macroeconomia, mas tendo como foco as pessoas. Se gostou, deixa um like, divulgue para os seus amigos, vamos ajudar o canal a crescer. E na próxima oportunidade a gente fala dos demais agentes para você entender um pouquinho mais sobre isso. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.